Graça e paz, amados. Eu sou a Gleice Lobato. Esse é o canal Semeando um Novo Tempo. E hoje nós vamos falar aqui no Novo Testamento sobre o livro de João, segundo Evangelho de Jesus Cristo. Então vamos falar aqui no capítulo 4, a partir do versículo 5, nós vamos até o versículo 19. Aqui na minha Bíblia diz assim: Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dai-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: Se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dai-me de beber, tu lhes pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens como tirar a água, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim, seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Aqui, gente, fala sobre a mulher samaritana. Essa passagem é do encontro de Jesus Cristo com a mulher samaritana. Então, Jesus estava passando por ali, pelaquela cidade de Samaria, e essa mulher samaritana, ela era de uma cidade vizinha, ela era de uma cidadezinha chamada Sicar, que era ao lado de Samaria. Então, essa samaritana, ela era excluída das outras mulheres. Então, as outras mulheres, elas não gostavam, elas se afastavam dessa samaritana, porque essa samaritana era uma pecadora. E as outras mulheres, então, evitavam essa mulher samaritana. Então ela procurava ir buscar água no poço quando as outras mulheres não estavam, quando não tinha ninguém no poço. Aí então ela ia buscar água, porque se ela fosse buscar água numa hora que as outras mulheres estivessem, ela ia ser rejeitada, ela ia ser discriminada, e as pessoas iam se afastar, as outras mulheres iam se afastar dela, assim ela ia se sentir mal, né? Então ela deixava para ir buscar água quando não tinha mais ninguém no poço. Então nessa hora, a Bíblia ela relata pra gente que essa hora sexta era por volta de meio-dia. Então nessa hora, as pessoas não iam buscar água no poço porque o sol estava quente, porque por conta, né, do calor, então as pessoas evitavam esse horário de buscar água. E essa mulher estava ali nesse horário para buscar água, porque exatamente não tinha ninguém. E aí ela ia, estando lá para pegar a sua água, ela estava lá enchendo, pegando água do poço e colocando no seu cântaro. Então Jesus apareceu. Jesus estava sozinho porque os seus discípulos tinham ido comprar alimento. Então ele, cansado da viagem, ele se encostou, ele se aproximou do poço e ele pediu água para essa samaritana. E aí ela se surpreendeu com o gesto dele de ter pedido água para ela, porque os samaritanos e os judeus, eles não se relacionavam, eles evitavam se relacionar, evitavam conversar, ter relacionamento entre si.
Então ela estranhou aquela atitude e aí ela questionou. Ela falou: Senhor, mas como que o Senhor, sendo judeu, fala com uma samaritana e me pede água de beber? E aí Jesus olhou para ela e falou: se você conhecesse quem te pede água, você me pediria e eu lhe daria água viva, uma água que jamais você sentiria sede. Então, ela sentiu interesse ali materialista, né? Porque ela não era evangelizada, ela não tinha sido evangelizada, iniciada na fé. Então, ela não compreendia o que Jesus queria dizer ali para ela naquele exato momento. Então, ela falou assim: então, Senhor, dai-me de beber para que eu não tenha mais sede e para que eu não precise mais vir aqui nesse poço buscar água. E aí ele pegou e falou para ela: vá, busque o seu marido e volte. E aí ela disse assim: Senhor, eu não tenho marido. E aí ele falou assim: bem falaste a verdade, porque 5 maridos já tiveste, e este homem com quem você vive hoje, ele não é seu marido. E naquele exato momento ela pensou que ele fosse um profeta, ela entendeu que ele fosse um profeta. Aí ela falou: Senhor, vejo que és profeta. E então ali se iniciou uma conversa sobre adoração, sobre oração, aonde se deveria orar, onde era o certo orar, como se deveria orar, o verdadeiro adorador. Então a conversa ali, ela se voltou para isso, né? Sobre adoração, sobre oração, sobre o lugar certo de adoração. E aí Jesus fala a si mesmo: vai chegar o momento, e já é chegado o momento, em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Ou seja, não vão mais adorar em montes, não vai ter mais monte ou lugar certo para adorar. Então eles vão adorar em verdade e em espírito. Ou seja, aonde quer que a gente esteja, a gente pode reclinar a nossa cabeça e orar ao Senhor e buscar assim, então, a sua face e a sua presença para nossas vidas. Em qualquer lugar, amado, podemos orar, em qualquer lugar nós podemos fazer a oração, buscar o Senhor, conversar com o Senhor, em qualquer lugar, não tem um lugar certo. Né? Então, isso que ele quis dizer, que chegaria a hora, e já era chegada, em que os verdadeiros adoradores iriam adorá-lo em espírito e em verdade. Então, ele conversando com essa mulher, ele quebra 2 regras, né, que na época eram muito importantes, que era a da religiosidade e a regra social. Religiosidade, porque os judeus não falavam com os samaritanos, eles não falavam, eles não tinham relacionamento. E social, porque ela sendo uma pecadora, ela era excluída, as pessoas a rejeitavam, as pessoas a evitavam, justamente por ela ser uma pecadora. Mas Jesus, ele não se importa com isso, porque Jesus, ele veio para isso, ele veio no mundo, Deus Pai enviou Deus Filho, que foi Jesus Cristo, para que ele viesse em favor dos pecadores, porque a palavra do Senhor, ela vem nos dizer que Jesus, ele não veio para os bons, ele não veio para os santos, ele veio para os pecadores, para os doentes. Os pecadores, é os pecadores que Jesus se importa, é os pecadores que Jesus busca, né? E a palavra do Senhor diz assim: aquele que muito foi perdoado, muito ama. Então, quanto mais pecado a pessoa tem, mais ela ama, porque mais ela é grata ao Senhor pelo perdão dos seus pecados, pela misericórdia que Deus tem de cada um de nós que somos pecadores, né? Então, Deus, ele tem misericórdia, ele tem compaixão e ele chama os pecadores ao arrependimento. O ministério de Jesus, ele foi voltado para o arrependimento, né? Deus chama os pecadores ao arrependimento, porque Jesus, ele quer dar a salvação a cada um de nós, ele quer nos libertar do mal, né? Desse mundo pecaminoso, desse mundo mal. Então, é através das suas escrituras que Jesus, ele nos liberta, e através da fé que cada um de nós depositamos em Cristo Jesus, nas suas escrituras, na sua palavra, no seu evangelho. Então, meu amado, aqui nós vemos aqui uma história de uma pecadora que foi perdoada por Jesus, dos muitos pecados que ela tinha. Jesus não se importou, e a partir do momento que ela teve esse encontro
verdadeiro com Jesus ali naquele poço de Jacó, aí então ela foi perdoada por todos os seus pecados, por tudo que ela cometeu de errado, por tudo que ela cometeu de mal. Ela foi perdoada. Deus ali então, ele trouxe misericórdia a ela. Ela foi alcançada então pela misericórdia, a graça e o amor de Jesus Cristo. Então ali ela foi perdoada e imediatamente Jesus deu uma missão para ela, porque nós temos uma missão. Cada um de nós temos uma missão em Cristo Jesus. Nós precisamos ir buscá-lo, né, no nosso secreto, no nosso quarto, e ali então Jesus inicia um relacionamento com cada um de nós, e então nós encontramos nossa verdadeira identidade em Cristo Jesus, e nós encontramos também o nosso chamado, né, o chamado de cada um de nós, que Deus assim confiou a cada um de nós. Nós encontramos através do relacionamento com Jesus Cristo. Então aqui fica bem claro nessa história que a mulher samaritana, ela teve o verdadeiro encontro com Jesus, e a partir daquele encontro ela mudou, ela não, sabe, ela deixou de ser quem ela era, uma mulher pecadora, uma mulher que as pessoas evitavam, ela deixou de ser. Então ela se tornou ali, Jesus deu uma missão para ela, Jesus falou: olha, vai e busca o teu marido e volta. E aí ela disse: Senhor, mas eu não tenho marido. Né? E ali ela reconheceu que era um profeta, que ela estava falando, ela estava diante de um profeta. E ali ela foi a primeira mulher a quem Jesus se revelou, sendo o Messias. Foi a primeira mulher. A partir dali também ele deu um ministério para ela. Então a partir daquele momento ela se transformou em uma missionária de Jesus. Então assim, quando Jesus se revelou a ela, ela deixou o seu cântaro no chão e ela correu na cidade, ela entrou na cidade para ir anunciar às pessoas, né, o Messias, a volta do Messias. Então todos correram para o poço e foram ver, foram conferir, né, se era de fato que ela estava falando era verdade. E ali eles então confirmaram então ali que era verdade que ela estava falando, e eles ouviram. Jesus começou a evangelizar ali, porque era plano de Deus que Jesus evangelizasse naquela terra. Jesus, ele poderia ter feito um outro caminho, mas era necessário que ele passasse ali. As escrituras mesmo diz que era necessário que ele passasse ali pelaquela cidade, porque Deus queria, se importava ali com aquela cidade, queria salvar, trazer salvamento àquela cidade. Então Jesus passou por ali com um propósito. E aí os samaritanos, ouvindo Jesus, chamaram Jesus para passar uns dias com eles. E Jesus, né, aproveitou essa oportunidade, passou uns dias com eles e aproveitou a oportunidade para assim então evangelizar os samaritanos. E assim veio salvação aos samaritanos. E essa mulher samaritana que todos rejeitavam, que todos buscavam ficar longe, ela se tornou uma apóstola dos samaritanos. Então, assim, sabe, essa história, ela vem me ensinar muito, fala muito comigo, porque aqui a pessoa pode chegar a Jesus do jeito que ela tiver, mas, amado, todos aqueles que têm um verdadeiro encontro com Jesus, a partir do momento que eles têm um encontro com Jesus verdadeiro, eles deixam de ser quem eles são. E aí então eles são transformados pela graça do Senhor, pela misericórdia do Senhor. E aí eles deixam de ser quem eles eram, aquele pecador, aquela pecadora, e então eles se transformam, né, pela graça de Jesus Cristo. Então é lindo, é maravilhoso ver o agir, sabe, de Deus, assim, o mover de Jesus Cristo, do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida, sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre o seu povo. Então Deus quer salvar a todos nós, amados. Vamos nos arrepender, vamos nos voltar para o Senhor, vamos buscar a sua face, vamos ter fé, porque a fé nos salva, é a fé que nos salva, a fé move montanhas. Então, amado, fique com essa palavra em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua família, a sua casa, em nome de Jesus. E que Deus tenha misericórdia de todos nós, em nome de Jesus. Amém.